te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive, na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, no versículo 29 a 39. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E ele logo contaram a Jesus e ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar. E então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes, os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixavam que os demônios falassem, pois sabia que ele era quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares e aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia pregando em sua sinagoga e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a vida messiânica de Jesus, a missão de Jesus, ela começou assim, a todo vapor. Se nós olhar aqui para o Evangelho, nós vamos ver que Jesus não tinha tempo para nada, porque ele tinha expulsado, na liturgia de ontem, no Evangelho de ontem, falava que Jesus, ele estava na sinagoga e ele ali, ele expulsou o demônio de um homem e tal, e aí ele sai da sinagoga. Ao sair da sinagoga, ele vai na casa de Simão, porque a sogra de Simão estava com febre e estava de cama.
E aí levaram, Jesus foi lá, estendeu a mão para ela, curou ela, levantou e ela começou a servir. Todo esse caminho aqui que nós vimos, que Jesus curou muita gente, que expulsou muitos demônios, e ainda Pedro foi lá, né, questionando com Jesus, porque tinha muita gente procurando e ele tinha ido aí rezar. Então, amados, se nós olhar em primeiro lugar o que a gente vai aprender desse evangelho, que nós temos um Deus que é incansável, que é um Deus que veio ao mundo, ele veio ao mundo de uma forma totalmente disposta a nos ajudar, a nos curar, a nos libertar e transformar nossa vida. Então esse caminho de Jesus é um caminho incansável. Nós temos um Deus que ele não se cansa de lutar pelo nosso bem, pelo nosso bem-estar, para que nós realmente possamos também, ao ser servido por ele, por um amor tão grande, que nós possamos também criar essa capacidade de amar. E assim então aconteceu com a sogra de Pedro. A sogra do Pedro estava lá com uma febre e Jesus vai e estende a mão. Ele estende a mão para levantar. Então a febre é algo, um sinal de algo que não está dando certo no organismo. Então Jesus cura a febre, estende a mão e levanta. Quer dizer, todo aquele que é curado por Jesus, ele tem essa capacidade de se levantar, de se reerguer dessa condição que se encontra. E o que acontece então com a sogra de Pedro? É um milagre simples, é uma cura pequena, mas que mostra que esse Deus ele veio para curar. E quando ele cura não para que essa cura vai se repetindo por necessidades humanas, não. Ele quer muito mais do que isso. Ele, ao curar, ele é um Deus que estende a mão para reerguer, para levantar. E esse que está em pé, então, em nome de Jesus Cristo, cria um vigor. Quer dizer, para que Jesus curou a sogra do Pedro? Ele curou a sogra do Pedro para que a sogra do Pedro pudesse amar e servir. E assim todas as curas que Jesus fez, né, todas as curas que Jesus fez, ele fez e vai fazer em nós, e fez em nós, mas com um sentido. Nos curou para que nós possamos, então, através da cura recebida, que é algo transformador na nossa vida, que nós possamos, então, amar e servir. Porque todo aquele que é curado, ele é transformado, ele é reerguido, ele não está mais esse ser caído, mas um ser que cria, então, através da cura de Jesus, uma capacidade. E essa capacidade é uma capacidade de reproduzir aquilo que Jesus realmente também faz conosco. E ele gera essa capacidade de amar. E quem ama está à disposição de servir. Então, toda a cura, se nós buscamos Jesus para ser curado, desejamos que Jesus nos cura, que desejamos que Jesus nos reergue, estende a mão para nos levantar de nossas quedas, podemos ter então essa convicção de que Ele faz isso para que nós amamos e servimos. Se nós não servimos porque não amamos. Se nós não amamos, também não servimos. Então nós precisamos olhar para a nossa vida, como que está a nossa vida de serviço a Deus. Eu realmente estou amando e servindo, ou só estou exigindo de Jesus que Ele me cure? Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.